Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Hoje é o nosso terceiro encontro, em preparação para bem celebrarmos esse período de Quaresma e esperarmos essa semana tão importante e especial, que é a Semana Santa, onde nós meditaremos sobre a morte, a paixão e, acima de tudo, a ressurreição de Jesus, porque Jesus está vivo. E nós vamos nos preparar para proclamar essa verdade. No nosso terceiro encontro, nós temos como tema Jesus e o zelo pela casa do Pai. Eu convido você que tem o seu livrinho a acompanhar, nesse terceiro encontro, na página 12. Irmãos e irmãs, no terceiro domingo da Quaresma, vimos do Senhor a preocupação e o zelo pela casa do Pai. Jesus tem uma atitude incomum ao ficar furioso. Entretanto, se bem analisarmos, não é um gesto de fraqueza, mas o amor em seu estado máximo, consumidor. Neste encontro, lembremos os tantos irmãos que têm o templo do seu corpo violado. Então convido você que nesse encontro nós possamos rezar de um modo especial por todas as crianças que são vítimas do aborto, as vítimas da violência física, da violência doméstica e do homicídio. Então vamos iniciar o nosso encontro com fé. Então você pode pegar aí no seu livrinho a página número 6, para que possamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte para amar todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Então, depois de fazermos a nossa oração inicial, cantemos, preparando-nos para ouvirmos a palavra dele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. E a palavra do Senhor para nós neste encontro está no livro de João, capítulo 2, versículos de 13 a 15. E nos diz o seguinte: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: Tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: Que sinal nos apresenta tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: Destruí vós este templo e eu reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus.
Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia do homem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de ouvirmos a santa palavra do Senhor, meus irmãos, façamos uma breve meditação do quão profunda e quantas coisas e quantos sinais o Senhor nos deu através desta palavra. O Senhor, ele não aceitou aquilo que ele viu, porque ele tem zelo pela sua casa. Aquilo que ele presenciou, aquilo que ele vivenciou diante do templo, é algo que nós devemos abrir os nossos olhos, o nosso coração, para compreender que quantas e quantas vezes, nós encontramos na nossa igreja, na nossa casa, no nosso grupo de oração, pessoas que se aproveitam das situações para tirar algum bem, algum ganho, para tirar vantagem, e esquecem do principal, que é o amor, fidelidade a Deus, o seu serviço, estar ali para evangelizar, para receber o consolo e a paz de Deus. Então, meus irmãos, a meditação deste Evangelho, ela relança um olhar sobre o zelo pelas coisas de Deus, o ardor que deveria nos consumir no cuidado com aquilo que é mais sagrado em nossa fé. É como a nossa casa, meus irmãos. Nós não permitimos que alguém chegue, bagunce, desarrume, quebre as nossas coisas, porque nós zelamos, nós cuidamos. Às vezes a gente se desgasta tanto para manter uma casa limpa, organizada, e a gente não aceita. Não é normal que a gente aceite que as pessoas cheguem e façam o que quiser na nossa casa. Imagina na casa do Senhor. Nós, como cristãos, como imitadores de Cristo, precisamos ter esse zelo e saber orientar tantos e tantos irmãos que muitas vezes não reconhecem que ali é um lugar santo. O que é que nós precisamos fazer, meus irmãos, para conhecermos a casa do Senhor? Não é a casa física, não é o templo pelo qual nós já somos acostumados a ir para a celebração da missa, para um batizado, para uma catequese. O que é que nós precisamos fazer para herdarmos esse reinado de Cristo? Quem quiser fazer parte do reinado de Cristo necessita, antes de tudo, ouvir a sua voz, colocar-se no itinerário da verdade, ou seja, colocar-se no caminho da verdade. Porque a verdade, ela precisa sempre prevalecer. O Senhor, ele andou com a verdade, Mas, acima de tudo, nós precisamos ouvir a sua voz. Porque a voz do Senhor, ela nos ensina muitas coisas. Ela nos exorta, ela nos encoraja, ela nos dá palavras de conforto, nos ama. A palavra do Senhor é santa, não muda, não passa, sempre prevalecerá. Então, um dos convites desse nosso encontro de hoje é abramos os nossos ouvidos, os nossos olhos, principalmente para ouvirmos a voz do Senhor e vê-lo nas coisas, nos sinais, nas pessoas. Porque Jesus, chegando ao templo, ele encontrou um cenário que lhe deixou profundamente perturbado. O lugar no qual deveriam oferecer sacrifícios e suplicar a clemência do Senhor sobre o pecado. Havia se tornado um recinto comercial, vejam que triste. Um oportunismo nascido discretamente das necessidades básicas do templo. Então, quantas e quantas vezes, por conta das nossas necessidades, nós confundimos as coisas. Nós misturamos as coisas de Deus com as nossas coisas. E isso não flui. Porque a vontade da carne é sempre contrária à vontade do Espírito. Porque aquilo que o Senhor tem para nós é perfeito e não passa. E é sempre bom. E dando continuidade à nossa reflexão, nós precisamos compreender que o reino de Deus não é o reino do politicamente correto. Não é somente querer fazer correto, mas também do evangelicamente correto. Ou seja, nós precisamos evangelizar. E acima de tudo, nós precisamos evangelizar com a nossa vida, com o nosso testemunho, porque nós somos feitos e fomos criados
segundo a imagem de Deus. Nós somos templo e sacrário, né? Fomos criados à imagem e semelhança. E nós precisamos reconhecer isso para que nós possamos cuidar do nosso corpo e zelar esta casa que também é do Senhor. O meu coração, o seu coração, a minha vida, a sua vida, ela também é do Senhor. Ela também é morada do Senhor. Para muitos, o corpo ele perdeu esse valor sagrado e tornou-se mera matéria ou somente preocupações estéticas, né? Quantos e quantos casos de pessoas que nós vemos que se preocupam tanto com o seu corpo, né? Que não é que não possa, nós devemos nos preocupar sim, porque o nosso corpo é templo do Senhor. Porém, né, nós precisamos também ter essa consciência de que tudo em excesso não é bom. Tudo em excesso, muitas e muitas vezes, começam a nos tirar da presença do Senhor. Então que a gente tenha essa noção e fique com essa reflexão de São Paulo. São Paulo ele vai dizer lá na carta aos Coríntios: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? E aí eu pergunto a você, meu irmão, não sabeis que és santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em ti? Preste atenção na tua casa, porque aí mora o nosso Senhor. E ele precisa estar no lugar e se sentir acolhido, porque tudo que é dele é bom. E nós não podemos oferecer as nossas misérias. E chegou o nosso momento de meditarmos mais profundamente através de alguns questionamentos que estão lá na página 13 do nosso livrinho, tá certo? O primeiro questionamento nos diz o seguinte: quantas vezes nós maculamos o corpo do Senhor, que é a igreja, com o nosso pecado? Quantas vezes nós manchamos, nós ferimos, nós blasfemamos, nós falamos mentiras, injúrias, calúnias? Né? Quantas vezes nós dilaceramos o corpo do Senhor, que é a igreja, com a nossa vontade, com o nosso querer, com o nosso achismo? O nosso segundo questionamento nos diz o seguinte: temos consciência de que somos membros de um corpo místico, ou seja, a igreja ela é um corpo místico, é mistério. Mistério não se desvenda, a gente, como cristãos, nós acreditamos, nós vamos pela fé. Ou enquanto cristãos pensamos subjetivamente, vendo-nos como uma realidade autônoma e às vezes contrária ao corpo de Cristo. E aí eu pergunto a você, você se sente parte desse corpo místico que é a igreja? Ou você acha que sozinho tem como andar, tem como viver, que sozinho você pode fazer aquilo que lhe tem vontade? E no final das contas, o que tem prevalecido? Os seus pensamentos, as suas vontades ou a vontade do Senhor? Nós não podemos ser como aquelas pessoas que fizeram zombaria, algazarra na casa do Senhor. Primeiro, porque Ele habita em nós. Segundo, porque Ele nos fez segundo a sua imagem e semelhança, que é perfeita, que nos edifica. E depois de meditarmos e refletirmos sobre este corpo místico do Senhor, que é a igreja, sobre o quanto nós precisamos, como cristãos, sermos templo do Senhor, sermos morada do Senhor, queria convidar você a fechar os seus olhos e cantar essa canção, se você talvez não conhece, mas que você possa refletir e ter essa certeza que muitas vezes essa casa que somos nós, ela está destruída, mas ela não deixa de ser a casa do Senhor, porque Ele vai renovando, Ele vai fazendo novo, Ele vai dando sentido e dando vida a tudo aquilo que já morreu. Eu falei que você mora aqui, que você mora em mim. Tá destruída, mas eu sou
a tua casa. Caso eu falei que você me escolheu e decidiu morar. Eu só falei que é amor, só falei que é amor. Eu não mereci, foi tua graça que me salvou, que me escolheu. Te percebi, foi pela graça, agora eu sei, tua casa sou eu. A tua casa sou eu, Senhor. Ela está destruída, mas é a tua casa. Meu irmão, talvez a casa do seu coração, a tua casa, que é a casa do Senhor, está destruída. Mas não perca a esperança. A sua casa tem um dono. A sua casa tem uma dona. Fica na paz. Então, para que a gente possa encerrar o nosso encontro, que espero que tenha tocado o teu coração, que tenha te trazido algum ensinamento, nós vamos ficar com essa reflexão que está na página 16 do livro da Imitação de Cristo. Muitos encontram Jesus agora apreciadores de seu reino celestial, mas poucos que queiram levar a sua cruz. Tem muitos sequiosos de consolação, mas poucos da tribulação. Muitos companheiros à sua mesa, mas poucos de sua abstinência. Todos querem gozar com ele, poucos sofrer por ele alguma coisa. Muitos seguem a Jesus até ao partir do pão, poucos até beber o cálice da paixão. Muitos veneram seus milagres, mas poucos abraçam a ignomínia da cruz. Muitos amam a Jesus enquanto não encontram adversidades. Aqueles, porém, que amam a Jesus por Jesus mesmo e não por própria satisfação, tanto o louvam nas tribulações e angústias, como na maior consolação. E posto que nunca lhes fosse dada a consolação, sempre o louvariam e lhe dariam graças. Amém, meu Senhor. Amém, meus irmãos. O Senhor vem nos trazer essa certeza através da imitação de Cristo, que muitos são convidados, muitos querem somente as coisas boas, as honras, as glórias, mas esquecem que o caminho do Senhor é um caminho estreito, é um caminho de muitas renúncias, de muitas provações. Mas não percamos a esperança que Ele caminha ao nosso lado. Ele caminha ao nosso favor. E por fim nós vamos fazer a nossa oração final. Convido você aí na página número 6 do seu livro. Não me move, meu Deus, para querer-te, o céu que me tens prometido. Nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de ofender-te. Tu me moves, Deus meu, move-me o ver-te, cravado em uma cruz escarnecido. Move-me o ver do teu corpo tão ferido, move-me tuas afrontas e tua morte. Move-me, enfim, teu amor, e de tal maneira que ainda que não houvesse céu te amaria, e ainda que não houvesse inferno te temeria. Nada tens que dar-me porque te quero, porque se não me esperasse o que espero, te queria o mesmo que te quero. Obrigado, Senhor. Que você possa ir da sua casa repetir comigo: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus. Depois de professarmos essa verdade, Jesus, eu confio em vós, queria convidar você aí na sua casa, antes de encerrar esse encontro, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E que possamos permanecer unidos através deste encontro, através das nossas orações, na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te dê uma santa noite, um santo dia, que você possa ficar na paz e na presença dos santos anjos e arcanjos e da Virgem Maria. Deus abençoe a sua vida.